E aí, estudante, tudo bem? Professor Yagnael aqui de volta no nosso curso de Teoria Geral dos Recursos. E nós já estamos aí na nossa nona aula e trataremos agora do requisito extrínseco, especificamente no requisito da tempestividade, tá bom? Nós temos várias informações e várias observações para aprender aqui nesse requisito. Mas antes de se aprofundar nessa matéria, é importante você entender uma pequena observação. Vamos lá, vamos aqui para o slide. Bom, nós visualizamos na aula anterior que nós temos uma divergência doutrinária do que é requisito intrínseco e do que é requisito extrínseco. É importante que você entenda isso, porque já houve um aluno que me mandou um e-mail dizendo que ele ficou com pontuação baixa por conta disso. Por quê? A professora dele utilizava uma doutrina e ele, na hora de especificar quais eram os requisitos intrínsecos e quais eram os extrínsecos, ele não se adequou à doutrina que a professora estava utilizando. Por conta disso, a pontuação dele foi abaixo, né? E aí ele me mandou um e-mail explicando isso. Então é por isso que eu estou dizendo isso para você, tá bom? Então na hora de responder a prova, conforme você está visualizando aí, ó, explique na hora de fundamentar a sua resposta qual é a doutrina que você está utilizando, tá bom? Escolha uma do seu gosto, se você comprou uma outra doutrina, entenda o seu doutrinador e veja qual é a visão dele. Conforme você está vendo aí comigo, o Marcos Vinícius Gonçalves, ele traz como requisito intrínseco a legitimidade, o cabimento e o interesse. Então são 3. Daniel Amorim de Assunção Neves traz aqui 4, né? Que é a legitimidade, cabimento e interesse, e ele inclui aqui a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. Humberto Teodoro Júnior faz a mesma coisa e ainda traz aqui mais alguns requisitos diferentes do Daniel Amorim de Assunção. Então perceba que cada doutrinador terá a sua posição e a sua visão. Então eu peço mais uma vez, vai fundamentar na prova, coloca a doutrina que você está utilizando. Certo? Vamos começar então aqui a nossa aula de requisito extrínseco, especificamente a tempestividade. Bom, iniciando aqui a leitura, nós já sabemos que todo recurso ele deve ser interposto no prazo estabelecido em lei. Porque se você não respeitar esse prazo, haverá uma preclusão temporal, né? Ou seja, preclusão por conta do decurso do tempo. Você não se manifestou. Então será intempestivo e, portanto, inadmissível o recurso que for apresentado fora do prazo. E onde é que está descrito esse prazo recursal? Olha só, a gente tem aí o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Eu vou deixar aí na sua apostila. Se você quiser abrir o Vademecum para grifar no Vademecum, também aconselho. Tá bom? Então vamos lá para o artigo 1003, efetuar a leitura e buscar o fundamento legal desse prazo recursal. Olha só. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, que nós já sabemos que é no prazo de 5 dias, né, a sua oposição, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, perceba aí o fundamento legal no artigo 1003, parágrafo 5º, trazendo o prazo recursal. Continuando aqui a leitura, devendo ser observado quanto à contagem e à possibilidade de prorrogação o disposto nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Então vamos efetuar a leitura desses dois artigos, começando aí pelo 219. Olha só, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, o 219, ele estabelece que o prazo será computado em dias úteis. Beleza? O 224 diz o seguinte: salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tá? Então, o 224 traz uma regra que nós excluiremos
o dia do começo e inclui o dia do vencimento, certo? Então, temos aí duas regrinhas essenciais para a gente entender a nossa ilustração de agora, tá bom? Então, muita atenção aqui no slide de aula agora, porque eu vou explicar uma regra para você e que você tem que estar afiado aí nessa regra na sua prática do dia a dia da advocacia. Vamos lá. Bom, nós sabemos que o magistrado, de acordo com o artigo 203 do Código de Processo Civil, ele se manifesta nos autos através de despacho, sentença e decisão interlocutória. Pois bem, quando o juiz ele se manifesta através de uma decisão, seja ela uma sentença, seja ela uma decisão interlocutória, ele tem ali, ou seja, ele profere o teor da sua decisão, né? Ou seja, aquilo que ele decidiu. Quando o juiz ele profere essa decisão, ela, por lei, né, ela deve ser o que é publicada. E ela só começa a ter validade após a sua publicação. Então, a publicação dessa decisão, ela é necessária. E é aí onde está a chave do nosso conhecimento acerca do requisito extrínseco da tempestividade. Por quê? Quando que irá iniciar o nosso lapso temporal? É quando o juiz já profere a decisão? Não. É quando essa decisão ela é publicada. Publicada aonde? Olha só. O juiz profere a sua decisão, né? O juiz vai lá, escreve bonitinho a decisão dele, imprime todas as folhas, né? Se o processo for físico, ou então junta nos autos aquela decisão se for processo eletrônico. Ao juntar nos autos, esse processo ele será direcionado para o escrevente ou para o escrivão fazer o quê? A publicação no Diário de Justiça eletrônico, tá bom? O Diário de Justiça eletrônico é um sistema como se fosse um jornal, tá? A título de exemplo, em que está todas as decisões judiciais de todo o Brasil, tá? Então é separado por cidade, né, por região. Então se você pesquisar aí, se a sua cidade tiver um poder judiciário, né, tiver um fórum, você consegue pesquisar pela sua cidade todos os dias quais são as publicações que incorrem aí nesse Diário de Justiça eletrônico, beleza? E as decisões judiciais são publicadas aí nesse Diário de Justiça eletrônico para dar publicidade à decisão judicial. E é após essa publicação que inicia o nosso lapso temporal para que a parte interponha o seu recurso. Então veja que interessante, o juiz escreve a decisão, junta a decisão nos autos, essa decisão já pode ser visualizada pelas partes, só que o lapso temporal ele só vai iniciar quando essa decisão for publicada no Diário de Justiça eletrônico. Desse modo, a gente vai fazer a união dos 3 artigos que a gente acabou de fazer a leitura, tá? Só para a gente entender um aspecto importante. Vamos lá. Vou colocar aqui no calendário para você não só entender o que o artigo diz, mas também aprender como que é efetuado a contagem desse prazo. Vamos lá. Então imagine que foi publicado no Diário de Justiça eletrônico uma decisão judicial no dia 1º de outubro. Então, conforme nós aprendemos no artigo 224, a gente exclui o dia do começo. E qual seria o dia do começo aqui? O dia da publicação no Diário de Justiça eletrônico. Então, a gente não vai considerar o dia da publicação. Então, esse dia 1, a gente não considera na contagem, tá? A gente começa a contar no dia útil subsequente. Então, a gente começa aqui, ó, 2, 3 e assim por diante. Mas também cabe ressaltar que como estamos diante de dias úteis, nós iremos excluir os sábados, domingos e feriados, ok? Então, não será considerado sábados, domingos e feriados. Então, no nosso caso hipotético aqui, nós iremos excluir todos os dias que nós temos aqui no domingo e todos os dias que nós temos aqui no sábado. Então, resta para a gente o quê?
de segunda a sexta. Então, olha só, foi publicado no dia 1, a gente começa a contagem no próximo dia útil subsequente. Então, ó, no dia 2, primeiro dia, no dia 3, segundo dia, no dia 4, terceiro dia, e assim a gente vai indo, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só que interessante, nós temos um feriado no dia 15. Imagine que esse feriado é um feriado nacional, então tudo para. A gente conta o dia 15? Não, a gente pula o dia 15 e volta a contagem aqui no próximo dia útil subsequente, que é o dia 16. Então, olha só, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, você tem até o dia 23 para interpor o seu recurso, tá bom? Então, perceba que nós temos aí um lapso temporal de 15 dias, esses 15 dias são úteis e a gente exclui aí sábados, domingos e feriados. Bom, para encerrar aqui esse slide de aula, nós temos mais uma informação de suma importância que é a seguinte. Olha só, o Ministério Público, a Fazenda Pública, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública gozam de prazos recursais, bem como de contrarrazões em dobro. Em dobro, tá? Então o prazo ele é dobrado. Olha só, vou até grifar para você, ó. Grifa aí também na sua apostila. Gozam de prazos em dobro, tá? E esse prazo ele é dobrado tanto para você interpor o recurso como para você apresentar as contrarrazões. Então, se futuramente você for um promotor de justiça, você for um advogado aí da União, né, se você representar a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município, você tem esse prazo em dobro. Cabe ressaltar que o prazo também será dobrado para a interposição de recurso na modalidade adesiva. Fica tranquilo que a gente vai aprender sobre esse recurso adesivo um pouco mais à frente, ok? Então, não se desespera. Vamos lá. Então, o que a gente extrai aqui dessa observação? Que o MP, né, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Fazenda Pública gozam de prazo em dobro. Vamos fazer a leitura dos artigos que traz essas previsões? Vamos lá. Começando aí pelo 180. Olha só o que está escrito. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos. E na sua apostila eu deixei sublinhado aí de propósito essa parte. E se você tiver na apostila, eu vou pedir para você grifar isso que eu vou ler agora, ó. Que terá início a partir de sua intimação pessoal. Então grife isso aí agora, porque isso aí é importante, que a gente vai entender agora na próxima slide de aula. Beleza? Continuando a leitura aí, ó, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Agora a gente vai ler o 183. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem, grife isso aí na sua apostila e também no seu vadimeco, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Agora o artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Então, o que está dizendo aqui? Todos eles. Que o lapso temporal, conforme nós estamos visualizando aqui, ó, ele iniciará após a intimação pessoal desses representantes do processo. Olha só, do promotor, do advogado público, do defensor público ou do advogado público da Fazenda Pública, né, que a gente tem as procuradorias. Sendo assim, como que funciona essa intimação?
Olha só, é o que a gente vai aprender agora no próximo slide. Vem aqui comigo, ó. Então a gente aprendeu que o lapso temporal ele começa a partir da data da intimação. E nós temos dois tipos de intimação no processo. A primeira delas nós já acabamos de visualizar no slide anterior, que serve para quem? Serve para os advogados, seja o advogado individual, seja para a sociedade de advogados. E só para título de fixação, como que funciona? Decisão, publicação no Diário de Justiça Eletrônico, então o advogado tem que estar ligado aí no Diário de Justiça Eletrônico, e aí começará o prazo, o lapso temporal, né, para a interposição de recurso. Essa regra se aplica aos advogados. Para o promotor, o advogado público e o defensor público, nós temos uma regra diferenciada, tá bom? Que deriva do artigo 183, parágrafo 1º, que funciona da seguinte forma: o juiz, ele profere a sua decisão e para que o lapso temporal comece a correr para esses representantes processuais, deve haver o quê? A carga dos autos ou uma intimação por meio do portal eletrônico, né? Então a carga dos autos ela será efetuada quando o processo for físico. Imagina que isso aqui é um processo físico. Então se o processo é físico, carga dos autos. Beleza? Se o processo for eletrônico, será feito através do portal eletrônico. O que seria esse portal eletrônico? No programinha SAGE, que é utilizado no Poder Judiciário, né, que é o programa que os escreventes técnicos judiciários utilizam para fazer os atos processuais, existe lá um sisteminha que é a intimação pelo portal eletrônico. Ou seja, esse portal eletrônico ele abre um chamado para esses respectivos órgãos, né? Então é como se liberasse uma mensagem lá no sisteminha do promotor. Assim que o promotor abre, é gerado automaticamente um protocolo nesse portal eletrônico e esse protocolo ele ingressa automaticamente nos autos mostrando a data exata e a hora exata em que o promotor teve acesso a esse teor da decisão. Beleza? Então, quando que vai iniciar a contagem do prazo para interposição de recurso para o promotor, advogado público e defensor público através da carga dos autos? E, especificamente, o prazo iniciará com o recebimento dos autos pela instituição. Então, no momento em que os autos chegam na mão do promotor, lá no Ministério Público, já começou o prazo, tá? Se for portal eletrônico, no momento em que o promotor abriu ali a mensaginha do sisteminha, já começa a correr o prazo, beleza? Isso se aplica também à advocacia pública e à defensoria pública. Só para a gente reforçar, olha só o que está escrito no 183, parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, né? Então, carga dos autos, que a gente pode também entender como remessa, né? O próprio ofício, ou seja, o cartório judicial, ele junta esse processo, imagina que é um processo físico. Então, o juiz fala assim, ó, separa esse processo e manda lá para o promotor. Então, a gente faz a remessa dos autos lá para o órgão do Ministério Público ou pelo portal eletrônico, que seria o meio eletrônico. Beleza? Então, perceba que nós temos duas regras diferenciadas para o início, ou seja, para começar a contar o prazo recursal. Certinho? Então, a gente passa a régua aqui nessa aula e agora, na próxima aula, nós iremos aprender outros requisitos que também são de suma importância e eu também deixei uma perguntinha que nós iremos responder na aula que vem, tá? Pergunta que sempre é cobrada em prova de processo civil, que é a seguinte: a interposição do recurso efetuada antes da intimação das partes do teor da decisão pode ser considerada intempestiva? E aí, será que esse tipo de interposição que é antes dessa intimação pode ser intempestiva ou não? Essa pergunta será respondida na próxima aula. Então, se você quer aprender a responder essa pergunta, fica aqui comigo que a gente já volta trazendo mais conhecimento aí para você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.